Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Dr. Eduardo Bulhões, da Universidade Federal Fluminense. Hoje trouxe para vocês um estudo dirigido sobre o 6º relatório do clima do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Nesse vídeo vamos falar sobre informações climáticas para avaliação de risco e adaptação regional. Forçantes naturais e variabilidade interna irão modular as mudanças causadas pelo homem, especialmente em escalas regionais no curto prazo, com pouco efeito no aquecimento global centenário. Essas modulações são importantes a serem consideradas no planejamento para a gama completa de possíveis mudanças. O registro histórico da temperatura global da superfície destaca que a variabilidade decadal aumentou e mascarou as mudanças de longo prazo causadas pelo homem, e essa variabilidade continuará no futuro. A projeção de mudanças causadas pelo homem no clima médio e nos fatores de impacto climático, CIDs, incluindo extremos, serão amplificados ou atenuados pela variabilidade interna do sistema climático terrestre. O resfriamento de curto prazo em qualquer lugar particular com relação ao clima atual poderia ocorrer e seria consistente com o global aumento da temperatura da superfície devido à influência humana. A variabilidade interna tem sido amplamente responsável pela amplificação e pela atenuação de mudanças observadas na precipitação, na escala decadal a multidecadal, causadas pelo homem em muitas regiões terrestres. Em escalas globais e regionais, mudanças de curto prazo nas monções serão dominadas pelos efeitos de variabilidade interna. Além da influência da variabilidade interna, as mudanças projetadas de curto prazo em precipitação em escalas globais e regionais serão incertas por causa da incerteza do modelo e da incerteza em forçantes de aerossóis naturais e antropogênicos. Com base em evidências paleoclimáticas e históricas, é provável que pelo menos uma grande erupção vulcânica ocorra durante o século XXI. Tal erupção reduziria a temperatura global da superfície e a precipitação, especialmente sobre a Terra, por 1 a 3 anos, alterando a circulação global das monções e modificando a precipitação extrema. Se tal erupção ocorrer, isso seria, portanto, uma forma de mascarar temporária e parcialmente as mudanças climáticas causadas pelo homem. Com o aquecimento global ainda maior, cada região é projetada para experimentar cada vez mais mudanças simultâneas e múltiplas nos fatores de impacto climático. Mudanças em diversos climas dos forçantes de impacto seriam mais difundidos a 2 graus Celsius em comparação com o aquecimento global de 1,5 e ainda mais difundido ou pronunciado para níveis de aquecimentos mais elevados. Todas as regiões são projetadas para experimentar aumentos adicionais nos fatores de impacto climático quente, que são os CIDs, e diminuem em CIDs frios com alta confiança. Outras diminuições são projetadas no permafrost, neve, geleiras e mantos de gelo, lago e gelo do mar Ártico, e essas mudanças seriam maiores a 2 graus Celsius de aquecimento global ou acima de 1,5 grau com alta confiança. Com o aquecimento global de 1,5 grau, fortes precipitações e inundações associadas devem se intensificar e ser mais frequentes na maioria das regiões da África e da Ásia, com alta confiança, da América do Norte, com média alta confiança, e Europa, de confiança média. Além disso, secas agrícolas e ecológicas mais frequentes e graves são projetadas em algumas regiões em todos os continentes, exceto na Ásia, em comparação com o período de 1850 a 1900. Aumentos nas secas meteorológicas também são projetados em algumas regiões com média confiança. Projeta-se que um pequeno número de regiões experimentará aumentos ou diminuições na média precipitação, isso com confiança média.
No aquecimento global de 2 graus Celsius ou superior, o nível de confiança e a magnitude da mudança nas secas e as precipitações fortes e médias aumentam em comparação com as de 1,5 grau. Precipitação forte e os eventos de inundação associados são projetados para se tornarem mais intensos e frequentes nas ilhas do Pacífico e em muitas regiões da América do Norte e Europa. Essas mudanças também são esperadas em algumas regiões da Austrália, Australásia, América Central e do Sul, com confiança média também. Várias regiões na África, América do Sul e Europa deverão experimentar um aumento na frequência ou severidade de secas agrícolas e ecológicas, com média e alta confiança. Aumentos também são projetados na Australásia, América Central e no norte do Caribe e com confiança média. Um pequeno número de regiões da África, Australásia, Europa e América do Norte também deverão ser afetadas por aumentos de secas hidrológicas e em várias regiões são projetadas para serem afetadas por aumentos ou diminuições em secas meteorológicas, com mais regiões apresentando um aumento. A precipitação média está projetada para aumentar em todas as regiões polares, do norte da Europa e do norte da América do Norte, na maioria da Ásia e regiões em 2 regiões da América do Sul, também com alta confiança. É praticamente certo que o aumento do nível relativo do mar continuará ao longo do século XXI, exceto em algumas regiões com taxas substanciais de levantamento geológico. Aproximadamente 2/3 da costa global apresentam aumento do nível relativo do mar regional projetado dentro de mais ou menos 20% do aumento médio global. Devido ao aumento do nível relativo do mar, eventos extremos que ocorriam uma vez por século no passado recente deverão ocorrer pelo menos anualmente em mais da metade de todos os locais com medidores de maré, e essa é uma projeção para 2100. O aumento do nível relativo do mar contribui para aumentos na frequência e gravidade das inundações costeiras em áreas baixas e para a erosão costeira ao longo da maioria das costas arenosas do planeta. Esse resultado com alta confiança. As cidades intensificam o aquecimento induzido pelo homem localmente, e a urbanização adicional, juntamente com mais extremos de calor frequentes, aumentarão a gravidade das ondas de calor, confiança muito alta. Urbanização também aumenta a precipitação média e forte sobre ou a favor do vento das cidades, resultando no aumento da intensidade do escoamento. Em cidades costeiras, a combinação de níveis extremos do mar mais frequentes, devido ao aumento do nível do mar e tempestades, e eventos extremos de chuva e fluxos fluviais tornarão as inundações mais prováveis, com alta confiança. Muitas regiões estão projetadas para experimentar um aumento na probabilidade de eventos compostos com maior aquecimento global. Em particular, as ondas de calor e secas simultâneas são suscetíveis de tornarem-se mais frequentes. Extremos simultâneos em vários locais tornam-se mais frequentes, incluindo em áreas de produção agrícola, a 2 graus Celsius e acima, em comparação com o aquecimento global de 1,5 grau Celsius, com alta confiança. Projeta-se que vários fatores de impacto climático mudem em todas as regiões do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Os CIDs, ou fatores traduzidos aqui como fatores de impacto climático, às vezes também traduzidos como impulsionadores de impacto climático, são condições físicas do sistema climático global, que afetam um elemento da sociedade ou os ecossistemas. Dependendo da tolerância do ecossistema, os CIDs e suas alterações podem ser prejudiciais, benéficos, neutros ou uma mistura de cada um dos elementos e regiões do ecossistema em interação. Esses fatores de impacto climático são agrupados em 7 tipos, resumidos nesses ícones aí das figuras. Os de calor e frio, os de secos e úmidos, os de vento, os de neve e gelo, outros e os costeiros ali por final. Para a gente exemplificar, se a gente falar dos costeiros, a gente vai mostrar o primeiro nível relativo do mar, inundação costeira, erosão costeira, ondas de calor marinha e acidificação dos oceanos.
Para a gente simplificar outro, esses de vento, por exemplo, que está aí no wind, a gente tem os CIDs como velocidade média do vento, tempestade de vento severa, ciclone tropical, tempestade de areia ou de poeira, né? Então, esses CIDs que o IPCC usa um conjunto de 30, eles vão ser modificados, seja crescer, com grande relevância de crescer, aí com essas barras na cor lilás, seja com grande probabilidade deles decrescerem, aí representado por essas barras laranjas. Então, esse gráfico ele mostra cada um desses CIDs, né? Tem os últimos ali de Open Ocean, de mar aberto, que podem ser temperatura média dos oceanos, onda de calor marinha, acidificação do oceano, salinidade oceânica e oxigênio dissolvido. Então, eles calculam como esses podem mudar em várias regiões do planeta, né? Então, por exemplo, como eu estava dizendo, esses com a barra lilás, eles são os CIDs projetados para aumentar, né? São os CIDs projetados para aumentar numa quantidade específica de regiões do planeta. Por exemplo, o primeiro deles é a temperatura média da superfície terrestre deve aumentar em algo próximo a 55 as regiões do planeta, né? Os extremos de calor também. Já os extremos de frio ou de congelamento, a probabilidade é que eles diminuem num número aí próximo a 45 regiões do planeta. E assim, esse gráfico ele vai descrevendo o quão vai aumentar ou quão vai diminuir o padrão desses CIDs para determinadas regiões do planeta, né? Para muitos CIDs há uma ampla variação geográfica onde eles mudam e, portanto, cada região deve experimentar um conjunto específico de mudanças nesses forçantes, nesses fatores de impacto climático ou impulsionadores de impacto climático. Então, novamente, cada barrinha aí no gráfico vai representar um conjunto geográfico específico, né? E essas mudanças podem ser exploradas num atlas interativo do IPCC, que está disponível lá no site através desse link aqui. Bom, para finalizar, se o aquecimento global aumentar, alguns eventos extremos compostos com baixa probabilidade no passado se tornarão mais frequentes e haverá uma maior probabilidade de que eventos com aumento de intensidades, né, durações ou extensões espaciais sem precedentes no registro de observação começarão a ocorrer. É muito provável que a circulação da virada meridional do Atlântico, que é um braço da grande corrente termoalina, enfraqueça ao longo do século XXI para todos os cenários de emissão de gases de efeito estufa. Embora haja alta confiança no declínio da circulação dessa corrente no século XXI, há apenas baixa confiança na magnitude dessa tendência. Há uma confiança média de que não haverá um abrupto colapso antes de 2100. Se tal colapso ocorresse, muito provavelmente causaria mudanças abruptas nos padrões climáticos regionais e no ciclo da água, como uma mudança para o sul no cinturão de chuva tropical, enfraquecimento das monções asiáticas e fortalecimento das monções no hemisfério sul e um aumento da aridez na Europa. Eventos naturais, imprevisíveis e raros, não relacionados à influência humana no clima, podem levar a resultados de baixa probabilidade e alto impacto. Por exemplo, uma sequência de grandes erupções vulcânicas explosivas dentro de décadas ocorreram no passado, causando perturbações climáticas globais e regionais substanciais ao longo de várias décadas. Tais eventos não podem ser descartados no futuro, mas devido à sua imprevisibilidade inerente, eles não foram incluídos no conjunto ilustrativo de cenários a que esse relatório do IPCC se referiu. Bom, como limitar futuras mudanças climáticas? Vamos ver esse tema no próximo e último vídeo relacionado ao relatório do IPCC. Isso é tudo por hoje, nos vemos em breve, cuidem-se e fiquem seguros.